O Papa Bento XVI, quando esteve na visita a Portugal, quis encontrar-se no Centro Cultural com as mulheres e os homens de cultura. E nesse discurso muito importante, uma das coisas que ele desenvolveu foi esta. A Igreja não tem apenas um papel docente. A Igreja, não, em relação à verdade, a Igreja não está apenas a ensinar a verdade. A Igreja tem também um papel discente. Isto é, a Igreja também acolhe a verdade que recebe de outros. Então, esta valorização da cultura é muito uma prática de hospitalidade. É claro, isto avança muitas vezes por picos, por estações. Se calhar há momentos em que na Igreja se tem muito mais consciência da importância da cultura, da importância da encarnação, da importância da forma. Damos muito mais importância a isso. Noutras fases, digamos, isso fica como que mais esquecido. Mas o discurso da Gaudium et Spes é um discurso muito claro no sentido de valorizar a cultura. E só quando se valoriza a cultura é que se percebe que ela não é apenas um ornamento, que ela não é apenas um verniz, que ela não é apenas uma decoração, que ela não é apenas a cereja em cima do bolo. É uma coisa muito mais profunda. Importa evangelizar, não de maneira decorativa, diz o documento fundador do Pontifício Conselho da Cultura, que foi criado precisamente como consequência do Concílio Vaticano II, para pensar e acompanhar o que é a inscrição da Igreja no campo da própria cultura, porque a Igreja é promotora, é produtora de cultura e, ao mesmo tempo, ela vive no diálogo com as culturas. Diz esse documento fundador do Pontifício Conselho para a Cultura. Importa evangelizar não de maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade. E isto até às suas raízes. E isto até às culturas do homem, no sentido pleno e amplo que este termo tem na Constituição Gaudium et Spes, a partir sempre da pessoa e fazendo continuamente apelo para as relações das pessoas entre si e com Deus. Então, se nós queremos que a evangelização não seja apenas um verniz, mas seja uma dimensão vital, a nossa evangelização tem de ter uma tradução cultural. Tem de ter uma tradução cultural. Tem de ter uma expressão cultural. E às vezes, nós na Igreja comportamos-nos um bocadinho como a aldeia do Asterix. Há um império, há um mundo, e nós estamos barricados com a nossa linguagem, os nossos rituais, aquilo que para nós é importante, e, de certa forma, como que desistimos de evangelizar aquilo que é vital. E aquilo que é vital são as dimensões da cultura, que é onde aquilo que é humano, aquilo que é mais profundo, se joga e se toca verdadeiramente. Por isso, há uma espécie de elogio, de valorização da cultura que tem de acontecer e que, digamos, nestes anos tem acontecido. Eu lembro-me de ter tido a graça de estar em Roma, no encontro que o Papa Bento XVI organizou com artistas e mulheres e homens da cultura, para, de certa forma, reatar um diálogo que muitas vezes fica interrompido. E eu não me esqueço da lição que o Papa Bento deu, no fundo, dizer isto. Nós somos partners, nós somos cúmplices, porque a cultura e a fé buscam a mesma coisa, buscam a verdade.
E a procura da verdade irmana-nos. Nós não estamos em caminhos paralelos a buscar coisas diferentes. Nós estamos a buscar o mesmo. Então, se conseguirmos olhar juntos na mesma direção, nós vamos encontrar formas criativas de colaboração. E a fé vai inspirar a cultura. E a cultura vai trazer carne, corpo, corporeidade, vida, concreto, forma ao próprio viver cristão. Porque a fé precisa disso. E um dos aspectos da teologia da Gaudium et Spes é precisamente essa dimensão de uma fé encarnada, de uma fé inculturada, que é outra maneira de dizer uma fé encarnada. A fé tem de se inculturar. E o que é hoje a inculturação? Como é que nós a praticamos hoje? Como é que ela nos mobiliza, essa inculturação? E quando a gente pensa as nossas atividades pastorais, dos nossos grupos, das nossas comunidades, será que a gente as pensa em dimensão de cultura ou as continua a pensar unicamente em dimensões puramente cultuais? Mas, é claro, uma coisa que a fé, a cultura dá corpo à fé, mas a fé também traz uma iluminação à cultura. E um dos aspectos importantes da Constituição Gaudium et Spes é também dizer que a cultura não é um absoluto. Isso também é um aspecto muito importante. E que a cultura também tem de ser corrigida muitas vezes. Porque nós podemos dizer, isso é a minha cultura. E muitas vezes ficar completamente limitado. Quer dizer, dizer que a cultura não quer dizer que seja imediatamente bom. Há culturas que são culturas que perpetuam a violência, que perpetuam a opressão da pessoa humana, que perpetuam o encarar a pessoa como uma mercadoria. E aí é preciso dizer, não, a cultura não é tudo. A cultura precisa ser trespassada, iluminada, purificada pela revelação da verdade. Precisa ser ampliada pela dimensão da própria fé. E nesse sentido, há de facto aqui um diálogo que se complementa. Se por um lado a cultura traz dimensões muito importantes à vida, à experiência religiosa, a experiência religiosa e a fé emprestam dimensões à cultura, fazendo que ela se purifique de tudo aquilo que, digamos, não faz justiça à verdade do homem, e é essa marca de eternidade, à verdade de Deus, que habita nesse tabernáculo inviolável que é a consciência humana, que é a consciência que cada pessoa humana transporta. O que é que eu penso que tem sido a grande herança da Gaudium et Spes? Eu penso que lançou um novo espírito, abriu-nos para um outro olhar, para uma maneira de estar, eu diria, para um novo estilo de ser cristão. Esse grande concílio pastoral, foi um concílio pastoral e ecuménico, o Vaticano II, até mais importante que do ponto de vista dogmático, é ter criado um estilo onde a dimensão dialógica, a dimensão do encontro, que hoje volta a ser tão importante no magistério do Papa Francisco, a dimensão de uma igreja que sai de si e vai ao encontro, em missão, que se sente em saída. Isso é, de facto, uma herança do Concílio Vaticano II. E ir ao encontro do mundo, ir ao encontro da cultura, não com medo, não para julgar, não com duas pedras na mão, mas ir com o coração aberto, ir para ouvir, ir para ver, ir para compreender e depois ir para ouvir-se, ir para ver-se, ir para compreender-se. Porque a Igreja também precisa da cultura do seu tempo para se poder compreender. Porque às vezes também um dos nossos problemas é um problema de diagnóstico.
Já não somos capazes de fazer o diagnóstico daquilo que estamos a viver como comunidade. Porquê? Porque nos separamos, somos uma ilha. Somos uma ilha. Já não vivemos, de facto, numa ligação, numa articulação com a vida. E depois percebemos, a vida não mora aqui. A vida não está aqui. Isto não é a vida. Isto não é o real. Ora, é preciso lançar pontes. É preciso inscrever. É preciso inscrever a experiência cristã na realidade. Porque a cultura tem a ver com isso. A cultura tem a ver com a realidade. É uma aliança nossa com o real. E nesse sentido, todas as experiências de diálogo com o mundo da cultura que têm acontecido nestes anos têm sido extraordinárias. E queria recordar uma que o Pontifício Conselho da Cultura tem levado a cabo um pouco por toda a parte, e também aqui em Portugal já teve uma sua estação, que é precisamente o átrio dos gentios. Se calhar a cultura é o átrio dos gentios. E o átrio dos gentios o que é? É um átrio, ainda é um lugar sagrado, porque o átrio ainda é um lugar sagrado, onde os antigos mestres do templo, aqueles que cumpriam funções no templo, iam dialogar no átrio dos gentios com os gentios que procuravam a Deus, procuravam ao Deus de Israel. E não podiam entrar no templo porque não eram judeus, mas ficavam ali. Mas ali tinham a visita de alguém que vinha dialogar com eles. E no fundo, hoje o mundo é um grande átrio dos gentios. E tudo o que seja colocar ao lado a cátedra dos crentes e dos não crentes, tudo o que seja perceber que a grande agenda humana, a grande agenda cultural nos une, tudo perceber que hoje, digamos, a grande tarefa de evangelização, para podermos chegar ao coração do homem, nós temos de passar pela cultura. Não temos outro caminho. Tem de ser através da cultura. E que o desafio que hoje se coloca ao cristianismo é não diferente do colossal desafio que se colocou ao cristianismo das origens, que foi traduzir. A cultura é muito uma tradução do humano. A cultura é aquilo que traduz o humano. E nós precisamos de uma tradução cultural. Muitas vezes da nossa palavra, das nossas práticas, da nossa própria cultura. Precisamos traduzi-la em outras categorias, em outras gramáticas, em outras linguagens, procurando uma legibilidade para o próprio mistério. E de facto, por exemplo, isto que estamos a ver com o Papa Francisco é extraordinário, porque vemos como fora, digamos, do âmbito da Igreja, cresce o número daqueles que dizem: eu entendo o que ele diz, o que ele diz toca-me. E porquê? Porque é uma capacidade de falar da cultura. Quando o Papa diz bom domingo e bom pranzo e bom almoço, isso é cultura. Isso é cultura. Porque aquele almoço de domingo é um almoço diferente. É um almoço diferente. É um almoço que constrói a cultura. E essa não é nada, quer dizer, é a coisa se calhar menos importante que o Papa diz, mas, digamos, é apenas um sinal gráfico de como a atenção à cultura é alguma coisa que toca profundamente o coração humano. E nós precisamos dessa tradução cultural. Muito obrigado.